Vamos iniciar nossa celebração. A paz de Cristo a todos. Shalom. Vamos começar com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro de onde estiverdes. Jeremias 29:11, seguinte ponto 14. Diante de Deus nosso Pai, vamos nos confessar pecadores como somos, remediando nossas culpas e pedindo perdão pelos nossos pecados e perdoando também a falta daqueles que nos ofenderam. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 6, de 1 a 13. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus, tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém. E tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Bet-Sur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse:
O sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato? Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar, sem motivo, os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 9a. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Senhor, de coração vos darei graças. As vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria. Cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Voltaram para trás meus inimigos. Perante a vossa face pereceram. Repreendestes as nações e os maus perdestes. Apagastes o seu nome para sempre. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Os maus caíram no buraco que cavaram. Nos próprios laços foram presos os seus pés. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, 27 a 40. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Segundo Timóteo 1:10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela? Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem.
e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Primeira leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 6, de 1 a 13, vai mostrar essa situação do rei Antíoco, o mesmo rei que, justamente vencedor de todas as lutas e batalhas, vai agora avançar buscando uma cidade chamada Ilimaida, na Pérsia, uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que tinha um templo fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças, armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro rei a reinar entre os gregos. E Antíoco ficou fascinado, marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, como diz a leitura, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele, obrigando-o a fugir, e Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Quando o povo resolve se unir, primeiramente nós vimos a situação de alguns que não aceitaram os decretos desse rei. Eleazar, a mulher, a mãe com os 7 filhos, não aceitaram também. E assim vai se fortalecendo essa união do povo que vai rejeitando essa soberania desse rei que justamente queria fazer propagar em Israel, em Judá, os cultos dos ídolos dos pagãos. Mas esse povo se uniu. Isso nos serve também para nós, de quanto vale o valor da nossa união, seja a união na oração, seja na união na celebração eucarística, seja na união da nossa organização também como comunidade. Devemos nos tornarmos assim, como esse povo que, unindo-se, vai derrotar um rei que foi justamente um rei que outrora havia destruído o que era sagrado em Jerusalém, Antíoco, esse rei aí, que vai se ver diante de uma derrota. Nós poderemos vencer os poderosos se nos unirmos. Nós vemos hoje a nossa sociedade no Brasil dividida, uns contra os outros, uns falando mal dos outros, o rico falando do pobre, o pobre falando mal do outro mais pobre. Como é que vamos vencer os poderosos desse jeito? Nós, primeiramente, temos que tomar a atitude desse povo de Israel, que vai justamente sabendo daquilo que ele Antíoco tinha como plano, executar, partir e destruir aquela cidade e tirar o que eles tinham, eles vão se organizar. E o Antíoco foi derrotado, caiu de cama, adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele planejava. Ficou assim muitos dias recaindo sobre a sua profunda melancolia e sentiu até que ia morrer. Nós poderemos vencer os poderosos. Nós somos capazes de vencer as forças do mal. Se nós nos unirmos pelo bem, se nós nos unirmos e sabermos, sendo um povo consciente, lutar pelos nossos direitos sociais, pelos nossos direitos de dignidade humana, pelos nossos direitos, até como esse povo de Israel, direito de fazer a adoração a um Deus verdadeiro. Nós poderemos vencer qualquer um poderoso. E Antíoco era esse rei que vai apenas ficar lembrando das iniquidades que praticou em Jerusalém, do quanto mal fez a esse povo de Israel, apoderando-se de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, mandando exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Ele reconheceu
que foi uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, mas muitos poderosos aí não se reconhecem, praticam a iniquidade e acham que estão fazendo bem. E tem gente dizendo até que é uma pessoa boa, não é capaz de distinguir o que é bom e o que é mal. Nós prestaremos contas a Deus por esse ato insano de mal escolha do mal, achando que é o bem. Isso não é ignorância. Isso é má intenção mesmo. E o Salmo Responsorial 9a, cantarei de alegria ao Senhor, pois me livrastes. E nós cantamos esse hino, nós nos alegramos, nós nos exultamos de alegria. Nosso coração se encheu de graças, porque nós exultamos por esse Deus que vence os poderosos. Deus espera de nós a nossa união. Nós sabemos que aquele povo de Israel, quando saiu do Egito, eles se achavam um povo fraco. Eles não tinham ideia de quanto eles eram fortes, porque eles foram escravos de Faraó. E nós também, muitas vezes, nós nos submetemos aos poderosos, nós nos submetemos na nossa condição também de frágeis, de submissos ao pecado, muitas vezes, não sabendo que somos um povo forte. Deus derrotará o mal não terá poder sobre nós, se nós quisermos vencer os nossos inimigos a partir de nós mesmos, do nosso coração, porque muitas vezes os nossos inimigos poderosos estão dentro de nós mesmos, são muitas vezes ídolos que criamos de nós mesmos, dentro do nosso coração. Muitas vezes criamos ídolos tão enraizados em nós que nós mesmos não queremos lutar. Esse é um outro aspecto também que nós devemos justamente refletir. E o Evangelho de Lucas, capítulo 20, 27 a 40, Jesus vai mostrar ali uma situação do qual ele foi questionado. Muitas vezes Jesus foi questionado, não é verdade? Quantas vezes Jesus teve que responder a doutores da lei? E era uma provocação para Jesus. E a provocação aí partiu dos saduceus, que negavam a ressurreição. E eles vão perguntar a Jesus acerca da ressurreição. Quando eles vão expor, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, Jesus vai ter que responder essa situação de um irmão que casou com uma viúva e ele tinha 7 irmãos e estes, por direito, na época que era assim, tinham direito de casar também com a viúva. E assim os 7 todos casaram-se e morreram, mas não deixaram filhos. E eles vão perguntar na ressurreição. Parecia que eles não acreditavam na ressurreição, na verdade. Eles queriam, na verdade, dizer que não havia ressurreição. Na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. E Jesus vai responder aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição, e veja bem o que Jesus fez aí, os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Jesus mostra assim que nós somos candidatos a sermos anjos no céu. Nesta vida, somos candidatos a sermos anjos na ressurreição e sermos iguais aos anjos. Portanto, esta vida aqui, como nós fazemos, a vida, a união conjugal, ela tem um fim de procriação. Muitos se juntam aí e não sabem nem por que se juntam. É para formar uma família. É para centralizar na vida do homem a família. O homem sem família, ele é desnorteado,
na sua dignidade, na sua forma essencial da religião, da própria crença, da própria ética. Por isso a família deve ser esse elemento essencial nesta vida. Mas quando partirmos, não será assim. Nós não casaremos, nem se daremos em casamento. E nós vamos ver que a partir da primeira leitura, a partir desse rei prepotente, que se achava digno de vencer todos os males, sendo ele o próprio mal, devemos nos diferenciar, porque Jesus Cristo disse, os que forem dignos da ressurreição. Portanto, devemos buscar agradar ao Senhor em todas as nossas obras para nos mostrarmos dignos da ressurreição. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. 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 Quem reza, se salva. E quem não reza, não se salva. Por que não se salva? Porque a salvação é um dom de Deus e devemos pedir por meio da oração. Então vamos rezar aqui as laudes. Laudes significa abrir a Bíblia e começar a rezar os salmos, os cânticos, os hinos, os louvores, as nossas preces comunitárias, nos unir numa só oração com toda a igreja, porque essa oração é uma oração universal. Portanto, reze conosco. E Jesus Cristo disse hoje no Evangelho, os que forem dignos da ressurreição. Quem serão os dignos da ressurreição? São aqueles que justamente rezaram, porque as almas que estão condenadas estão a se lamentar, sabendo que era fácil a salvação. Mas elas não rezaram e por isso, de um modo tão simples, perderam a salvação, porque a salvação ela é um modo simples de ser conquistado. Vamos rezar e conquistar e agradar a Deus por meio da oração, porque por meio da oração receberemos os dons da fé, esperança e caridade por esses meios, e só por esses meios, e que conseguimos somente por meio da oração, receberemos a graça da salvação, que é um dom gratuito de Deus. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.